Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos trazer hoje é mais uma empresa do ramo da construção civil. E essa empresa foi indicada aqui por dois inscritos nossos aqui do canal, o Elivan Matos e também o Fábio Rafael. Valeu, Fábio, valeu, Elivan. Muito obrigado aí pela sugestão. Um prazer poder lhes atender. Espero atender também às suas expectativas. Mas caso vocês também queiram a análise de alguma empresa, manda pra gente. Entra aqui no canal Silas Negraf e aproveita também, além de mandar a sua sugestão, se inscreva, dá o like e ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que a gente vai disponibilizando para vocês. E a ideia até de passar todas essas informações aqui para vocês é assim: quando a gente vai investir em ações e fica naquela dúvida qual empresa que eu invisto, qual que vale a pena, né? Naturalmente que a gente tem que conhecer um pouquinho a respeito dessa empresa, qual o seu ramo de atividade, qual a sua história, da onde que ela está vindo, para onde que ela está indo, já que nós estamos entrando de sócios dela, né? E também nós temos que saber, principalmente, a situação econômica e financeira. A empresa está bem financeiramente? Como é que ela está de endividamento? E o lucro? Ela dá lucro, não dá lucro? Qual a rentabilidade que ela nos proporciona? Enfim, são informações básicas para que a gente possa fazer os nossos investimentos com segurança e de forma bastante consciente, né? E essa empresa que nós vamos trazer, como falei, é do ramo da construção civil. E o ramo da construção civil, a gente já retratou outras empresas aqui dentro do canal, é um ramo que ele sempre tem umas variações bastante significativas de acordo com o andamento da economia. É um dos segmentos mais importantes da economia brasileira, um dos segmentos que mais gera emprego, né? Só que tem momentos que a economia está bem e aí o que acontece? As construtoras aproveitam o momento para poder crescer, né? E aí na sequência vem momentos em onde a economia vai lá para baixo e aí o setor da construção civil é um dos primeiros a sentir todo esse impacto aqui. Então é natural que a gente pegue essas empresas com bastante oscilações. E essa empresa que nós vamos analisar hoje até surpreendeu pela regularidade que ela vem mantendo. Mas vamos daí na sequência analisar os balanços para verificar toda essa regularidade a que eu estou me referindo. Mas vamos contar um pouquinho da história. Quem é essa empresa? Trata-se da Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. A Plano & Plano é uma empresa que nasceu lá no ano de 1997 em São Paulo, através do engenheiro Rodrigo Uchoa Luna. E daí já no ano de 1998 passou a ter um sócio ali, o Rodrigo Ullendorf. E aí a partir daí então a empresa começou o seu passo a passo ali, começa do zero e vem passo a passo tentando crescer. Já no ano de 1998, numa parceria com a Inocop lá em São Paulo, eles participam da construção de 12 torres residenciais. E ali é o ponto de partida da Plano & Plano. Só que ela era mais voltada ali para um público classe média alta, né? Os apartamentos mais destinados a esse público aqui. E aí a empresa foi se desenvolvendo. Já no ano de 2003, como a gente sempre fala aqui, a questão das crises econômicas, aí o empobrecimento da sociedade, daqui a pouco a sociedade já fica um pouquinho melhor. No ano de 2003, eles partiram também para o chamado segmento econômico, que são as obras mais baratas destinadas a um público com uma renda um pouco menor. No ano de 2006, aí eles fazem uma joint venture com a Cyrela, né? E a partir desse momento daí começam a construir para a Cyrela, só que mais voltados para o programa Minha Casa Minha Vida, que surgiu logo na sequência. Então, um programa governamental destinado à construção de residências populares, e aí a Plano & Plano então ela ficou como esse braço da Cyrela para trabalhar com as moradias, né, mais voltado para a classe econômica, ali para mais uma classe mais baixa um pouquinho, aproveitando os incentivos do governo, né? E aí essas obras todas feitas pela Plano & Plano, elas ficaram concentradas em São Paulo, Rio Grande do Norte e Maranhão, né? Daí, na sequência, a empresa foi se desenvolvendo, também foi crescendo, até chegar no ano de 2020 e fazer o seu IPO. Aí passou também, ela como é uma empresa que pertence ao grupo Cyrela,
A Cyrela optou, junto com o Rodrigo Luna e com o Rodrigo Lendorf, optou por lançar essa empresa no mercado de ações. Então, a partir de agora, nós já temos as ações da Plano & Plano também, com a sigla PLPL3. Só para ter uma ideia, a empresa já teve mais de 60 empreendimentos construídos, já em mais de 17 cidades. Atualmente está com 513 colaboradores trabalhando dentro dela e também mais um público de 5.800 indiretos que também vivem dos trabalhos das construções da Plano & Plano. Então, por aí dá para ver a quantidade de empregos que uma construtora consegue gerar, né? Mas para que a gente possa analisar como que está a situação da Plano & Plano, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também o balanço do primeiro semestre de 2021, até para a gente ver como é que vem sendo o andamento da Plano & Plano. Então, vamos aos números. Então vamos para a análise das demonstrações contábeis da Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. E para tanto trouxe para vocês as demonstrações contábeis de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre do ano de 2021. E aí, tendo 3 demonstrações contábeis, a gente já consegue enxergar uma tendência, como que a empresa vem trabalhando ao longo do tempo, para onde que ela está indo, enfim, a gente consegue ter uma visão melhor dos números apresentados pela empresa. Começando pelo ano de 2018, a empresa possuía no seu ativo total 496 milhões de reais. E o que quer dizer esse ativo total? É tudo aquilo que tem dentro da empresa, todos os seus bens e direitos. E aí eles são separados em ativo circulante, que é o capital de giro, 484 milhões, com uma representatividade de 97,7% em relação ao ativo. Isso quer dizer, de todo o ativo da empresa, 97,7% está destinado ao capital de giro. E esse capital de giro ele é formado por caixa equivalente, que é o dinheiro que a empresa possui, 188 milhões. Contas a receber 109 milhões e os estoques 178 milhões. Naturalmente que, como estamos falando aqui de uma construtora, esse estoque aqui são os imóveis destinados à venda. Já para o ano de 2019, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho, indo para 693 milhões de reais. E o capital de giro vai para 659 milhões de reais, com uma representatividade de 95%. Diminui aqui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 158 milhões, também diminui o contas a receber para 94 milhões, porém aumenta os estoques, olha aqui, ó, o estoque pula de 178 para 396 milhões de reais no ano de 2019. Chegando no ano de 2020 é o ano do IPO, né? Assim como também tivemos o IPO da empresa, foi o ano da recessão em função da pandemia. E mesmo assim, a empresa foi para 961 milhões de reais, o seu tamanho, tudo aquilo que ela tinha dentro do seu patrimônio. O capital de giro foi para 905 milhões, com uma representatividade de 94,2%. Temos aqui o volume de dinheiro em caixa, 204 milhões, aumenta aqui também o contas a receber para 151 milhões e os estoques, os imóveis destinados à venda, para 523 milhões de reais. Né? E finalmente, no primeiro semestre de 2021, até o dia 30 de junho de 2021, a empresa já tinha um tamanho aqui de 1 bilhão 143 milhões de reais. O capital de giro também passou do 1 bilhão, foi para 1 bilhão e 86, com uma representatividade de 95%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 246 milhões, 192 milhões de contas a receber e aumenta também os estoques aqui para 617 milhões de reais. O que chama a atenção aqui, que eu quero destacar para vocês, é como a empresa ela vem mantendo ao longo do tempo um volume alto aqui de capital de giro, 97,7, 95, 94, 95, então ela vem trabalhando sempre com capital de giro alto. E assim como o capital de giro é alto, a estrutura da empresa é muito pequena, né? Então ela não tem investimentos, participações em outras empresas e tudo mais, tem um imobilizado relativamente pequeno para o porte da empresa e não possui nada de intangível. Então vejo que a estrutura fixa da empresa ela é muito enxuta para tudo aquilo que ela produz. E isso se mantém ao longo de todo o período. Então é uma empresa que prioriza muito manter sempre um capital de giro elevado. Já em termos de endividamento, que a gente vai enxergar aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, é o total do endividamento. 427 milhões total da dívida, que pesava 86,1% no patrimônio. Quer dizer, dos 496 milhões que ela tem de bens e direitos, ela deve 427, portanto ela deve 86,1% de tudo que ela possui.
No ano seguinte, a dívida vai para 597 milhões, porém o peso dela permanece nos 86%. No ano de 2020, o ano do IPO, como eu citei para vocês, dá para observar aqui que o PL sai de 95, pula para 230 milhões, né? E o endividamento vai para 731 milhões, porém o peso da dívida agora é só de 76%, só porque, comparado com os 86%, então ela conseguiu reduzir o peso da dívida. E nos 6 primeiros meses do ano, a dívida fecha em 854 milhões, porém o peso da dívida permanece nos 74%, mais uma pequena redução aqui. Destaca-se aqui no endividamento, sempre o endividamento sendo mantido no longo prazo, né? Então tem 70 de curto prazo e 356 de longo, 130 de curto, 467 de longo. Então sempre a dívida maior ela está alongada, né? Ela está jogada para um longo prazo. Vamos ver agora os resultados da empresa. 441 milhões de faturamento em 2018, esse faturamento em 2019 aumenta para 718 milhões, em 2020 900 milhões de faturamento e nos 6 primeiros meses do ano já acumula 645 milhões de faturamento, projetando algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais de faturamento para o ano de 2021. E o lucro? No ano de 2018 fechou com lucro de 44 milhões, em 2019 102 milhões, em 2020 132 milhões e nos 6 primeiros meses do ano já acumula 67 milhões de lucro, o que também projeta pelo menos uma manutenção do lucro na faixa dos 130 milhões também para o ano de 2021. São esses os números aqui das demonstrações contábeis da Plano & Plano. Trouxe para vocês também aqui os gráficos para mostrar a situação financeira da empresa, começando pelos índices de liquidez. A liquidez que mede a capacidade de pagamento no curto, médio, no longo prazo e que vai nos mostrar se a empresa trabalha com folga ou não financeiramente. Começando pela liquidez geral. A liquidez geral ela envolve mais o longo prazo. Ela sai do índice de 1,15 em 2018, permanece estável com 1,15 em 2019, vai para 1,31 em 2020 e no primeiro semestre de 2021 fecha com 1,32. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,32 para fazer frente a essas obrigações. Já as outras barrinhas maiores que aparecem no gráfico tratam da liquidez corrente que mede só o curto prazo. E aí os índices são bem melhores. Ele sai de 6,89 em 2018, recua para 5,05 em 2019, sobe para 5,92 em 2020 e fecha o primeiro semestre de 2021 com 6,94. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no ano, ela já tem R$ 6,94. Paga e sobra, mostrando uma grande folga financeira. Já esse outro gráfico retrata o endividamento da empresa, o tamanho da dívida que a empresa possui. No ano de 2018, ela trabalhava com uma dívida de 86,1%. No ano de 2019, 86,2%, mantendo uma estabilidade. Aí ela recua para 76,1%. E no primeiro semestre de 2021, fecha com 74,7%. Isso quer dizer, de tudo que ela tem, ela deve 74,7%, retratando o tamanho da dívida da empresa. E fechamos agora com os índices de rentabilidade, o quanto que a empresa gera de ganho, começando ali pela margem líquida, que é o ganho em relação à arrecadação da empresa, o quanto que ela ganha em relação àquilo que ela vende. Ele sai de 10,1% em 2018, sobe para 14,2% em 2019, se mantém ali nos 14,6% em 2020 e no primeiro semestre de 2021 fecha com 10,5%. Isso quer dizer, em relação a tudo que ela vende, sobra líquido para a empresa 10,5%. Já as outras três barrinhas retratam a rentabilidade do ativo, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa. Sai de 8,9% em 2018, 14,7% em 2019 e fecha com 13,7% em 2020. Então, em relação a todo investimento feito dentro do ativo, a empresa gerou um ganho de 13,7%. E aquelas três barrinhas maiores que aparecem ali são a rentabilidade do PL, é o ganho do acionista. Os acionistas que tinham seu capital investido na empresa naqueles respectivos anos, qual o ganho que eles tiveram?
ele sai de 64,7% em 2018, 106,5% em 2019 e depois recua para 14,7% em 2020. Até a explicação para aqueles índices tão altos ali é que justamente nos anos de 2018 e 2019 o PL da empresa era pequeno, então o ganho através do lucro líquido ele acabou sendo bastante significativo em relação a um PL pequeno. Já no ano de 2020, nós tivemos o IPO, e com o IPO o PL da empresa cresceu, e aí naturalmente o ganho, proporcionalmente, ele acaba ficando menor, razão pela qual aquela terceira barrinha ela ficou menorzinha ali em 14,7%, apesar de ainda ser um índice extremamente atrativo. Tá, então, mais uma empresa analisada, Plano e Plano Desenvolvimento Imobiliário SA, e ressaltando mais uma vez, né, como a gente viu através dos números, como a empresa ela consegue vir mantendo uma regularidade mesmo com as oscilações de mercado, a empresa ela vem ali no seu passo a passo, vem crescendo devagarinho, né? E também ressaltando que a empresa que foi fundada lá atrás pelo Rodrigo Luna e pelo Rodrigo Lendorf, os dois permanecem na sociedade, os dois são sócios da sociedade, os dois também trabalham na sociedade, então mesmo que a Cyrela tenha assumido o controle, mas os dois foram mantidos para continuar tocando a empresa. Então deu para perceber que a empresa ela vem ali no passo a passo, com segurança, ela vem mantendo toda essa regularidade que a gente já abordou lá atrás. Então, é como eu digo para vocês, sempre que a gente vai investir numa empresa, então a gente tem que ter todas essas informações, buscar essas informações aqui, e aí, naturalmente, com as informações, decidir, vale a pena, não vale a pena investir ou não, porque o importante é sempre assim, é você minimizar os riscos e potencializar as probabilidades de ganho, mas isso só ocorre a partir do momento que a gente tenha informações, que a gente tenha conhecimento a respeito da empresa, e daí na hora de fazer o investimento, a gente vai com pelo menos um pouquinho mais de segurança, vai um pouquinho mais consciente para tentar obter os objetivos, atingir os objetivos que nós nos propusemos de construir um patrimônio para nos dar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor. É para isso que servem os investimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.